É em agência.eclésia.pt que pode acompanhar estes e outros temas relacionados com o cotidiano da Igreja Católica. Ele será também marcado já no próximo domingo pela Jornada Diocesana da Juventude, que é ponto de partida para a nossa conversa com João Marques. Boa tarde. Obrigado, João, por estar aqui no programa Eclésia e na Diocese de Setúbal. Esta jornada foi preparada e porque é a solenidade de Cristo Rei. Setúbal tem um santuário de Cristo Rei e como tal, não havia dúvidas quanto à localização, ao que parece. É verdade, foi uma das decisões mais fáceis de tomar. Não faria sentido a Diocese de Setúbal ter um santuário precisamente dedicado a Cristo Rei, e uma vez que o Papa Francisco tomou esta decisão de alterar a data da jornada do Domingo de Ramos para a solenidade de Cristo Rei, não realizar lá o nosso encontro diocesano. E o que é que vai acontecer, o que é que está previsto para aquele lugar que é muito conhecido do país inteiro, que Lisboa olha e que tem que atravessar o rio para o visitar? Setúbal já está do lado de lá, a Diocese. O que é que vai acontecer nesta iniciativa? Nós vamos ter um programa variado. Aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante este processo de preparação da jornada 2021 foi fazer uma vigília de oração ao estilo daquilo que é feito nas edições internacionais da Jornada Mundial da Juventude. E foi nesse sentido que pensámos aqui um programa que ainda não está exatamente fechado, mas que inclui vários momentos culturais, apontamentos musicais, também momentos de testemunho, e que irá culminar no final da noite com um momento de adoração eucarística que será presidido pelo nosso Bispo Dom José Ornelas. E, portanto, irá seguir um pouco aquilo que é o esquema da vigília de oração numa noite de vigília tradicional das edições internacionais da JMJ, também para que os nossos jovens, e tendo consciência que alguns já terão participado em algumas edições internacionais, mas muitos, se calhar a maioria das nossas comunidades, dos jovens das nossas comunidades não terão participado, aqui a ideia é trazer um pouco já, 2 anos antes, um pouco daquilo que é a experiência da Jornada Mundial da Juventude para a nossa Diocese. E depois, para além disto, a ideia é que a noite termine com os jovens a assumir um compromisso missionário que depois irão levar para as suas comunidades no dia seguinte, dia 21 de novembro, que é mesmo a solenidade de Cristo Rei. Os jovens não virão a zero, eles já estão, digamos, num processo de aquecimento e recordo, por exemplo, o sentido 23, não é? Que todos os meses vai trabalhando alguns momentos de encontro, alguns momentos de partilha, também sempre na ótica das Jornadas Mundiais da Juventude. Muitos destes jovens que já participam nestas iniciativas estarão presentes no Santuário de Cristo Rei e é importante ir aumentando esta dinâmica de jornadas, realmente esta vigília, já muito ao estilo das grandes jornadas mundiais, também tem essa intencionalidade de os colocar, de os sintonizar nessa perspectiva de 2023? Esse tem sido um dos nossos objetivos e já de algum tempo é esta parte. Isto porque a forma e a prioridade que é dada à juventude na Diocese de Setúbal tem já vindo a ser repensada até mesmo antes do sino dos bispos dedicado aos jovens a fé e o discernimento vocacional. Portanto, já há alguns anos, antes mesmo de sabermos que a jornada seria aqui em Lisboa, que na Diocese de Setúbal tem-se procurado dar uma nova vitalidade e um novo dinamismo à pastoral juvenil em todas as comunidades. E nesse sentido, claro que a partir do momento que nós sabemos que teremos aqui, e não é aqui à porta, é mesmo dentro da nossa Diocese, porque a Diocese de Setúbal será uma das dioceses de acolhimento, a partir do momento que nós teremos dentro da nossa Diocese a própria jornada, tornou-se imperativo e importante criar ainda este maior dinamismo. E aqui, claro que a JMJ veio entusiasmar, veio também empenhar mais jovens, criar novos dinamismos e novas formas de organização nas paróquias. Esta vigília em concreto vem também então numa linha de várias perspectivas e de várias dinâmicas de mobilização que a Diocese está a promover, entre elas também o sentido 23
que já foi aqui referido. O Sentido 23 é uma dinâmica mensal, nos dias 23 de cada mês. As outras dioceses também estão a fazê-lo, na nossa diocese com este nome de Sentido 23, precisamente porque queremos dar um sentido, uma linha condutora a todas estas iniciativas. São encontros de convívio, de oração, que mobilizam os jovens e que vão cada vez mais mobilizando os jovens. Esta vigília vem também nesse seguimento do caminho de preparação que estes jovens estão a fazer, acima de tudo espiritual, para a jornada de 2023. Os pais destes jovens é que fizeram essa grande experiência da originalidade do Papa João Paulo II lhes ter entregue uma cruz. De que forma é que vão trabalhando também com esta nova geração esta sensibilidade aos símbolos, eles terem a real noção do que significou nos anos 80 uns jovens que carregavam uma cruz que passou pelo mundo inteiro, a força destes símbolos. É preciso também fazer aqui um trabalho de pedagogia, de catequese junto a estas novas gerações. Aquilo que nós percebemos logo muito claramente desde o início foi que existe ainda nas nossas comunidades, agora se calhar já não tanto, mas logo no início, quando foi feito o anúncio, havia um profundo desconhecimento em relação à Jornada Mundial da Juventude nas comunidades, em particular nas gerações mais novas, que não tinham tanta consciência dessa realidade. Tem sido feito um pouco esse trabalho de conhecimento, de dar a conhecer a jornada, muito com base em testemunhos de pessoas que a viveram. E isso acho que é aquilo que é mais importante. Mais do que estarmos a falar e a explicar o que é que acontece numa jornada, é o testemunho da vivência, da experiência de uma jornada, que ajuda também os jovens a motivarem-se e a perceberem que também querem aquilo para eles. E, portanto, é muito nesse sentido que vai, e mesmo na própria vigília, nós também vamos ter esse momento de testemunho, precisamente para ir começando a criar este espírito e este entusiasmo nos nossos jovens. E é muito neste sentido que nós temos estado a trabalhar e a fazer também este caminho, também incluindo esta vigília de oração. E como a Diocese também de acolhimento às jornadas, há aqui todo um trabalho extra, não é? Que toca a Setúbal pela proximidade que tem a Lisboa. Até que ponto é que, como é que vão já trabalhando esta dimensão na Diocese, no momento em que os símbolos já estão entre nós, estão a fazer uma peregrinação pelo país, a começá-la. É preciso trabalhar também na Diocese, não é? Esta dimensão da Diocese de acolhimento, que vai receber jovens, que vai participar nas jornadas. Sim. Também de forma Primeiro, muito em próxima. relação à questão dos símbolos, de facto, faz parte daquilo que está a ser mobilizado e também iremos começar brevemente a começar a preparar essa recepção aos símbolos, que irá acontecer em novembro do próximo ano, daqui a um ano. E também é uma dimensão que temos presente na nossa dinâmica. O facto de sermos diocese de acolhimento traz, claro, aqui algumas responsabilidades acrescidas do ponto de vista operativo da própria jornada. Aquela que tem sido a nossa prioridade até este momento tem sido a criação das equipas, porque há muitas paróquias, as vigararias, não tinham muitas delas estruturas criadas, montadas, estruturas de contacto, estruturas de trabalho, que permitisse essa organização de forma mais facilitada. Na maior parte dos casos tivemos que começar esse trabalho de raiz e é sobretudo ainda nesse trabalho que nós nos encontramos, de sedimentar, de estruturar equipas locais que possam começar a dar resposta às solicitações que entretanto já vão começando a surgir naturalmente. Aquilo que temos sentido até este momento é um entusiasmo muito grande e uma receptividade muito grande àquilo que são as propostas, e os jovens, daquilo que tenho visto, começam também a estar já muito entusiasmados, a quererem ser protagonistas, como também indicou o Papa na encíclica que dedicou aos jovens, esta vontade de também quererem colaborar e de quererem contribuir, não só como peregrinos, mas também como voluntários, e está a ser um processo muito interessante. Muito bem, João Marcos, muito obrigado por esta partilha e na Eclésia continuamos atentos ao que se passa em Setúbal também nesta matéria. Obrigado pela tua presença aqui no programa Eclésia.